Oi, pessoal! Hoje é a nossa 13ª aula e a gente vai estar falando sobre o basquetebol para vocês. A aula de hoje vai ser eu, a professora Maria Gabriela e a professora Isabela. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história. O basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros praticados ao ar livre, como o basquetebol e o futebol. Além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol americano. Aliado a isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892 e teve uma plateia aproximada de 200 pessoas. Neste mesmo ano, as mulheres começaram a praticar essa modalidade. Já a primeira partida feminina ocorreu em 1896. Agora um pouquinho sobre o basquetebol no Brasil. O basquetebol tem como objetivo inserir a bola no cesto correspondente à sua equipe. Portanto, há 2 cestos em cada extremidade da quadra a 3,5 metros do chão. O local onde está o cesto é chamado de tabela. Ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. Note, os pontos variam segundo o local de arremesso, ou seja, para lance livre é somado 1 ponto. Do contrário, 2 pontos são somados ao placar. Há ainda os pontos feitos quando os jogadores estão próximos da linha de 3. Como o próprio nome indica, neste caso, 3 pontos são contados. Oi, pessoal, eu sou a professora Isabela e vou estar falando algumas regras para vocês. O jogo está dividido em 4 tempos, sendo 10 minutos para cada. Ele está baseado em batidas, passes de bola e posições de defesas e ataque. Os passes de bola podem ser passe com a mão, passe de peito, passe picado ou quicado, passe de ombro e passe por cima da cabeça. Já os arremessos mais utilizados são a bandeja e o jump. As chamadas enterradas ocorrem mediante um salto e a colocação da bola no cesto. Note que os jogadores não podem dar mais de 2 passos com a bola nas mãos. Antes disso, ele deve passar para o colega do time. E agora um pouquinho sobre os jogadores. O basquetebol é disputado entre 2 equipes de 5 jogadores cada. São classificados em armadores, que são os bases, extremos e os postes, que é os pivôs. Isso dependerá de sua posição e objetivos no desenvolvimento do jogo. Os armadores estão localizados no centro da quadra e, portanto, são a cabeça do time. Os extremos, como o nome indica, são aqueles que ficam próximos das linhas laterais. Já os pivôs são responsáveis por maior parte dos arremessos de bola ao cesto. Geralmente, os postes são jogadores maiores e mais ágeis da equipe. São eles também que fazem o rebote das bolas, ou seja, recuperam a bola após o arremesso. Oi, gente, sou a professora Maria Gabriela e eu vou estar falando um pouquinho para vocês das faltas. Num jogo de basquete, um jogador não pode fazer mais que 5 faltas. Se isso acontecer, ele está fora do jogo. As faltas podem ser cometidas quando há contato ilegal entre os jogadores, agressões entre os jogadores e comportamentos antidesportivos. Os fundamentos. Alguns fundamentos são passe, drible, arremesso, lance livre e rebote.
e algumas curiosidades do basquete. Os Estados Unidos é um dos maiores destaques no basquete mundial. No campeonato da NBA nos Estados Unidos, o tempo também é dividido em 4 períodos, contudo, cada um possui 12 minutos ao invés de 10. No Brasil, os jogadores de basquetebol mais conhecidos são Oscar Schmidt, Hortência, Paula e Janete. No início, o cesto de basquete não era furado, ou seja, cada vez que a bola entrava no cesto, alguém precisava tirá-la com o auxílio de uma escada. Pessoal, agora a gente vai fazer uma perguntinha para vocês. Cite no mínimo 3 fundamentos do basquetebol. Então agora vocês pausam um pouquinho o vídeo, cita esses 3 fundamentos, anota no caderno para vocês gravarem bem, tá? E aí, depois que vocês fizerem essa questão, vocês passam um pouquinho o vídeo, que daí a gente está colocando em seguida para vocês. Aqui a gente colocou todos os fundamentos, tá bom? Mas vocês podem ter citado só 3 deles. Se colocou tudo, perfeito, sinal que vocês aprenderam bastante. Fundamentos são passe, drible, arremesso, rebote e lance livre. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula e que tenham gostado da nossa aula. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau!